O sol nascia devagar sobre os campos de milho quando João abriu os olhos mais uma vez para enfrentar outro dia vazio. Fazia 3 meses que Helena havia partido, deixando-o sozinho naquela casa que antes ecoava com risadas e conversas carinhosas. A dor ainda pulsava em seu peito como uma ferida aberta, especialmente quando olhava para o berço vazio no quarto que deveria ser do bebê. Helena morreu no parto. As complicações foram súbitas e devastadoras. O médico disse que fizeram tudo o que puderam, mas João sabia que nenhuma explicação médica preencheria o vazio que ela deixou. Nem ela nem o bebê sobreviveram àquele dia terrível. João perdeu não apenas sua esposa, mas também o filho que tanto esperavam. A casa, antes repleta de planos e sonhos, agora se tornara um mausoléu de memórias. João mal conseguia cuidar de si mesmo, quanto mais da propriedade que exigia atenção constante. Foi sua irmã quem insistiu que ele contratasse alguém para ajudar com a limpeza e organização da casa. Você não pode viver assim, João. Helena não gostaria de ver você se destruindo desse jeito, dizia ela com lágrimas nos olhos. Relutantemente, João concordou. Precisava de ajuda, embora a ideia de ter uma estranha mexendo nas coisas de Helena o incomodasse profundamente. Através de uma conhecida da cidade, soube de Maria, uma jovem mãe solteira de 23 anos, que precisava urgentemente de trabalho. Tinha uma filha pequena e estava passando por dificuldades financeiras após o pai da criança abandonar as duas sem olhar para trás. No dia em que Maria chegou para a entrevista, João mal conseguiu olhar para ela diretamente. Ela era uma mulher simples, com olhos cansados, mas determinados, carregando uma bebê de poucos meses no colo. A criança tinha cabelos escuros e finos e olhos grandes que pareciam absorver tudo ao redor com curiosidade inocente. "Senhor João", disse Maria com voz suave, "eu realmente preciso deste trabalho. Prometo que farei tudo com muito cuidado e respeito. Sei que perdeu sua esposa recentemente e entendo que deve ser difícil ter alguém estranho em sua casa." Sua sinceridade tocou algo em João que ele pensava estar morto. "A menina?", João perguntou, apontando para a bebê. "Como ela se chama?" "Sofia", respondeu Maria, beijando a testa da filha. "Ela tem 4 meses. Sei que pode ser um inconveniente eu trazê-la junto, mas não tenho com quem deixar. Ela é muito tranquila. Prometo que não vai atrapalhar o trabalho." João assentiu silenciosamente. Havia algo na determinação daquela jovem mãe que o lembrava da própria força que Helena demonstrava. Decidiu dar uma chance a ela. Nos primeiros dias, Maria trabalhava em silêncio, sempre com Sofia amarrada às costas ou descansando em um pequeno berço improvisado que ela trouxera. João tentava evitá-las o máximo possível, saindo cedo para cuidar da plantação e voltando apenas no fim do dia. Era doloroso demais ver Maria cuidando da filha, amamentando, ninando, fazendo todas as coisas que Helena nunca poderia fazer com o filho deles. Maria percebia o desconforto de João e procurava ser ainda mais discreta. Ela limpava cada cômodo com um cuidado especial, como se entendesse que cada objeto tinha uma história preciosa. Nunca mexia nas coisas pessoais de Helena sem perguntar primeiro, e quando João dava permissão, fazia tudo com uma reverência tocante. Uma tarde especialmente quente de verão, João decidiu voltar mais cedo para casa. O calor estava insuportável nos campos e ele sentia uma dor de cabeça latejante. Ao entrar pela porta da cozinha, procurou por Maria para avisá-la que estaria em casa, mas não a encontrou no andar de baixo. Subiu as escadas silenciosamente, pensando que talvez ela estivesse limpando os quartos superiores. O som o alcançou antes da visão. Era um choro baixinho, quase um lamento sussurrado. João parou no corredor, o coração disparando. Seguiu o som até a porta entreaberta do que seria o quarto do bebê. O que viu através da fresta o paralisou completamente. Maria estava sentada na cadeira de balanço que João havia comprado para Helena durante a gravidez. Ela segurava Sofia no colo, amamentando a criança, mas lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto. A luz suave da tarde entrava pela janela, criando uma atmosfera quase sagrada ao redor das duas. "Desculpe, minha pequena", Maria sussurrava para Sofia. "Mamãe sabe que você está com fome, mas é tudo o que posso te dar agora. Prometo que vamos conseguir comprar leite em pó amanhã." Sua voz quebrou, ligeiramente. "Eu só
Eu só gostaria que seu papai estivesse aqui para nos ajudar. Mas temos uma a outra, não é? E vamos ficar bem. João percebeu então que Maria não estava apenas amamentando Sofia. Ela estava claramente desnutrida e fraca. O leite materno, provavelmente, não estava sendo suficiente porque ela mesma não estava se alimentando adequadamente. A jovem mãe estava sacrificando suas próprias necessidades para manter o emprego e tentar sustentar a filha. Algo dentro de João se rompeu. Naquele momento, não era raiva ou ressentimento, mas uma onda avassaladora de compaixão e reconhecimento. Aquela mulher estava passando por suas próprias lutas, suas próprias perdas e dores, e mesmo assim, continuava lutando com uma força que ele havia perdido. João desceu as escadas em silêncio, o coração batendo forte no peito. Pela primeira vez em meses, sentia algo além da dor paralisante da perda. Sentia propósito, sentia a necessidade de agir, de ajudar, de se conectar novamente com a humanidade. Uma pergunta que vai mexer com seu coração. Se você encontrasse uma mãe passando fome para que sua filha pudesse se alimentar, qual seria a sua primeira reação? João, um agricultor que havia perdido tudo, se deparou exatamente com essa situação em sua própria casa. O que ele fez mudou não apenas a vida dele, mas criou uma família que ninguém esperava. Deixe nos comentários. Você acredita que o amor de pai e mãe do coração pode ser mais forte que laços de sangue? Já viveu ou conhece uma história de família que se formou de maneira não tradicional? O que você faria se estivesse no lugar do João? E a pergunta que não quer calar: você acha que existe um momento certo para abrir o coração para amar novamente após uma grande perda? Ou será que o amor verdadeiro não obedece cronogramas? Compartilhe sua opinião e suas próprias experiências. Vamos criar um espaço seguro para falar sobre amor, família e segundas chances. Quando Maria desceu com Sofia, parecia envergonhada, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Desculpe, Sr. João, eu não sabia que havia voltado. Espero que não se importe de eu ter usado a cadeira. Sofia estava inquieta e... Maria, João a interrompeu gentilmente. Sente-se, por favor. Ela obedeceu, confusa, segurando Sofia com mais força, como se esperasse ser demitida. Há quanto tempo você não faz uma refeição completa? João perguntou diretamente. Maria baixou os olhos, as bochechas corando. Eu como sim, senhor. Não minta pra mim, disse João, mas sua voz era suave, não acusatória. Vi você ali em cima. Sofia não está recebendo nutrição suficiente porque você não está. Há quanto tempo? Os olhos de Maria se encheram de lágrimas. Alguns dias. Mas não se preocupe, isso não interfere no meu trabalho. Eu posso... Stop! João levantou a mão. Você não precisa se explicar. Eu é que preciso me explicar. Ele se sentou na cadeira oposta, parecendo lutar com as palavras. Perdi minha esposa e meu filho há 3 meses, desde... Então tenho me afogado na própria dor sendo egoísta, pensando apenas na minha perda. Mas hoje, vendo você ali, cuidando de Sofia com tanto amor, mesmo passando dificuldades, percebi algo. Maria o olhava com atenção total, Sofia adormecida em seus braços. Percebi que a dor não me dá o direito de ser cego ao sofrimento dos outros. Helena sempre foi assim, sempre preocupada com o próximo, sempre querendo ajudar. Se ela estivesse aqui e soubesse que eu permiti que uma mãe e sua filha passassem fome debaixo do nosso teto, ela jamais me perdoaria. João se levantou e foi até a cozinha voltando com um talão de cheques. Escreveu rapidamente e entregou a Maria, que olhou o valor e arregalou os olhos. Senhor João, isso é muito mais do que meu salário. É um adiantamento, ele disse firmemente. E a partir de hoje você e Sofia vão jantar aqui todos os dias. Esta casa é grande demais para uma pessoa só e vocês duas podem usar o quarto de hóspedes quando for mais conveniente. Maria começou a chorar abertamente. Eu não posso aceitar tamanha bondade. Pode e vai aceitar, João disse, sua voz embargada pela emoção. Porque não é apenas bondade, é necessidade. Preciso de vocês duas aqui, tanto quanto vocês precisam de ajuda. Esta casa morreu quando Helena partiu, mas hoje, vendo Sofia sorrir, ouvindo você cantarolar enquanto trabalhava, senti pela primeira vez que talvez ainda exista vida aqui. Naquela noite, pela primeira vez em 3 meses, a casa de João teve som de risadas. Sofia brincava no tapete da sala enquanto Maria e João
preparavam o jantar juntos. Não havia nada romântico ou inadequado na situação. Era simplesmente duas almas feridas, encontrando conforto na companhia uma da outra. Durante o jantar, João perguntou sobre a história de Maria. Ela contou sobre o ex-namorado que prometeu casamento, mas fugiu quando soube da gravidez. Falou sobre os pais que a rejeitaram, considerando Sofia uma vergonha para a família. Contou sobre os empregos que perdeu porque não tinha onde deixar a bebê, e sobre as noites em que dormia no carro porque não tinha dinheiro para aluguel. Mas nunca me arrependi de ter Sofia, disse Maria, olhando para a filha com amor infinito. Ela é minha luz, minha razão de existir. Por ela, sou capaz de qualquer coisa. João assentiu, compreendendo perfeitamente aquele amor. Era o mesmo amor que sentia por Helena, o mesmo que teria sentido pelo filho que perdeu. Nas semanas seguintes, a dinâmica da casa mudou completamente. Maria ainda trabalhava, mas agora também era uma presença constante e bem-vinda. Sofia crescia diante dos olhos de João, que se surpreendeu desenvolvendo um carinho paternal pela criança. Uma manhã, enquanto Maria limpava a sala, Sofia começou a chorar. Maria estava ocupada e não podia atendê-la imediatamente. Sem pensar, João pegou a bebê no colo, balançando-a suavemente. Para sua surpresa, Sofia parou de chorar e o olhou com seus grandes olhos escuros. Depois sorriu. Foi a primeira vez que... João sorriu de verdade desde a morte de Helena. Ela gosta de você, disse Maria, observando a cena com ternura. Ela é especial, respondeu João, ainda segurando Sofia. Tem os olhos da mãe, fortes e determinados. Com o passar dos meses, João se viu cada vez mais envolvido na vida de Sofia. Comprou brinquedos, roupinhas, até mesmo uma cadeirinha de bebê para o carro. Quando Sofia disse sua primeira palavra, papai, olhando diretamente para João, ele sentiu uma mistura de alegria e dor que não sabia como processar. Ela não deveria me chamar assim, disse ele para Maria naquela noite, visivelmente perturbado. Por que não? Maria perguntou gentilmente. Você tem sido mais pai para ela do que o homem que a gerou. Amor não tem a ver com sangue, João. Tem a ver com presença, cuidado, proteção. Helena não gostaria que você se privasse de amar por causa da dor do passado. Aquelas palavras ecoaram na mente de João por dias. Uma tarde, enquanto brincava com Sofia no quintal, ele teve uma revelação profunda. Helena havia morrido, mas o amor que sentiam um pelo outro, o desejo de formar uma família, de cuidar e proteger, isso ainda estava vivo nele. Não podia ressuscitar Helena ou o filho que perderam, mas podia honrar a memória deles, amando e cuidando de Sofia e Maria. No aniversário de 1 ano da morte de Helena, João fez algo que surpreendeu a todos, incluindo a si mesmo. Pediu Maria em casamento. Não é porque esqueci Helena, ele explicou, segurando as mãos de Maria enquanto ela chorava. É porque finalmente entendi o que ela me ensinaria se estivesse aqui. O amor não diminui quando é dividido, ele se multiplica. Quero ser pai de Sofia, não para substituir o pai biológico dela, mas porque escolho amá-la. E quero ser seu marido, porque você me trouxe de volta à vida. Maria aceitou. E 6 meses depois tiveram uma cerimônia simples na pequena capela da cidade. Sofia, agora com 1 ano e meio, foi a daminha, usando um vestidinho branco que João havia mandado fazer, especialmente para ela. Na lua de mel, que passou na própria fazenda porque não queriam se separar de Sofia, João mostrou a Maria o quarto que havia sido preparado para o bebê que ele e Helena esperavam. Gostaria que transformássemos isso no quarto da Sofia, disse ele. Acho que Helena aprovaria. Maria concordou, e juntos redecorariam o espaço, mantendo a cadeira de balanço, a mesma onde João havia visto Maria amamentando Sofia naquele dia que mudou tudo. 2 anos depois, Maria deu à luz uma menina que chamaram de Helena, em homenagem à primeira esposa de João. Sofia, agora com 3 anos, tornou-se a irmã mais protetora do mundo, sempre insistindo que ajudaria a cuidar da sua bebê. Uma noite, enquanto observava Maria amamentando Helena na mesma cadeira de balanço onde tudo começou, com Sofia dormindo no sofá ao lado deles, João sentiu uma paz profunda. Não havia esquecido a primeira Helena, nunca esqueceria, mas havia aprendido que o coração humano tem uma capacidade infinita de amar, de curar, de recomeçar. Na parede do quarto das meninas
Havia duas fotos. Uma de Helena, a primeira esposa, sorrindo em sua foto de casamento, e outra da família atual. João fazia questão de contar histórias sobre a primeira Helena para as meninas, mantendo sua memória viva não como uma sombra do passado, mas como parte da fundação sobre a qual construíram sua nova vida. Sofia cresceu sabendo que João não era seu pai biológico, mas isso nunca importou para nenhum deles. Ele estava presente em cada fase importante de sua vida. Seus primeiros passos, suas primeiras palavras, seu primeiro dia de escola. Quando ela tinha 5 anos e alguém na escola disse que ele não era seu pai de verdade, Sofia respondeu com toda a convicção de uma criança: "Ele é meu pai do coração, e isso é mais verdadeiro que qualquer outra coisa." Anos depois, quando Sofia se formou no ensino médio como oradora da turma, seu discurso falou sobre famílias que se formam não apenas pelo sangue, mas pela escolha, pelo amor, pela presença constante. Ela dedicou suas palavras a meu pai, que me escolheu quando eu era apenas um bebê e nunca deixou de me escolher todos os dias desde então. João, na plateia, ao lado de Maria e Helena, chorou abertamente, percebendo que aquela menina que ele havia visto sendo amamentada naquela tarde distante havia se tornado sua filha em todos os sentidos que realmente importavam. Naquela noite, em casa, enquanto a família celebrava a formatura de Sofia, João olhou ao redor da mesa do jantar. Maria, sua esposa, que o havia ensinado que o amor pode florescer novamente depois da maior das perdas. Sofia, que o havia ensinado que a paternidade é uma escolha diária de amor e cuidado. E Helena, que carregava o nome da primeira esposa como uma ponte entre o passado e o presente. "Obrigado", ele sussurrou para cima, sabendo que sua primeira Helena estava observando e aprovando a família que ele havia construído sobre as fundações do amor que compartilharam. A história que começou com perda e dor havia se transformado em uma narrativa de redenção, cura e amor multiplicado. João havia aprendido que honrar a memória de quem perdemos não significa parar de viver, mas sim viver com tanta plenitude que aqueles que partiram se sentiriam orgulhosos de nós. E toda noite, ao colocar as meninas na cama, João contava histórias sobre coragem, sobre escolher o amor em vez do medo, sobre como famílias podem nascer dos encontros mais inesperados. Porque ele havia aprendido que, às vezes, nossas maiores bênçãos vêm disfarçadas de momentos ordinários, como uma faxineira amamentando sua filha em uma cadeira de balanço, em uma tarde qualquer, quando decidimos abrir nossos corações para a possibilidade de amar novamente. Mas a jornada de João não havia sido fácil. Houve momentos de dúvida, de culpa, de medo de estar traindo a memória de Helena. Uma dessas crises aconteceu alguns meses depois que Maria e Sofia começaram a viver permanentemente na casa. João acordou no meio da noite, suando frio, depois de um pesadelo onde Helena o acusava de esquecê-la, de substituí-la por outra mulher. Ele levantou da cama e foi até o quintal, precisando do ar fresco da madrugada para acalmar seu coração disparado. Foi quando ouviu um choro suave vindo de dentro da casa. Não era o choro de Sofia. Ele já havia aprendido a distinguir os diferentes sons que ela fazia. Era Maria. Silenciosamente, João subiu as escadas e viu a porta do quarto entreaberta. Maria estava sentada na cama, segurando uma foto antiga, os ombros tremendo com o choro contido para não acordar Sofia, que dormia no berço ao lado. "Maria", ele sussurrou, batendo levemente na porta. "Está tudo bem?" Ela se sobressaltou, rapidamente enxugando as lágrimas. "Desculpe, João, eu não queria acordar ninguém. É só... Hoje seria o aniversário de 2 anos de Sofia, e eu estava pensando em como seria diferente se o pai dela estivesse aqui." João entrou no quarto, notando que a foto nas mãos de Maria era dela mesma, quando estava grávida, radiante e feliz. "Você ainda o ama?" perguntou, a voz carregada de uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. "Não", Maria respondeu imediatamente, balançando a cabeça. "Não amo mais, mas às vezes penso no que poderia ter sido, sabe? Sofia merecia ter um pai desde o nascimento, merecia ter uma família completa desde o início. Às vezes me sinto culpada por ter escolhido o homem errado, por ter colocado minha filha nessa situação." João se sentou na beira da cama, mantendo uma distância respeitosa. "E eu às vezes me sinto culpado por estar sentindo felicidade novamente, por olhar para você e Sofia
e pensar que talvez Deus tenha um plano diferente do que eu imaginava. Eles ficaram em silêncio por um longo momento, cada um perdido em seus próprios pensamentos e medos. Foi Sofia quem quebrou o silêncio, se mexendo no berço e fazendo um pequeno ruído. Instintivamente, tanto João quanto Maria se levantaram para verificar se ela estava bem. Ela está sonhando, Maria sussurrou, acariciando suavemente o cabelo da filha. Espero que sejam sonhos bons, João disse, observando o rostinho angelical de Sofia no sono. Com você aqui, tenho certeza de que são, Maria respondeu, olhando para João com uma expressão que misturava gratidão e algo mais profundo. Naquela noite, eles conversaram até o amanhecer. João contou sobre a culpa que sentia por estar se apegando a Sofia, por começar a amá-la como filha, quando seu próprio filho nunca teve a chance de nascer. Maria falou sobre o medo de que João um dia percebesse que ela e Sofia eram apenas lembranças dolorosas de suas próprias perdas. Sabe o que Helena me disse uma vez? João perguntou quando o sol começava a nascer. Ela disse que o amor não é um recurso limitado, que podemos amar muitas pessoas de maneiras diferentes, sem que isso diminua o que sentimos por cada uma. Acho que ela estava se preparando para me ensinar isso. Como assim? Helena sempre quis ter vários filhos. Dizia que queria uma casa cheia de risadas, de bagunça, de vida. Quando descobrimos que estava grávida, ela já fazia planos para o segundo, para o terceiro. Dizia que tinha amor suficiente em seu coração para uma dúzia de crianças. João sorriu com a lembrança, os olhos marejados. Acho que ela mandou vocês duas para mim porque sabia que eu precisava aprender essa lição. Maria pegou a mão de João, apertando-a gentilmente. Então vamos aprender juntos. Vamos honrar a memória dela construindo a família que ela sonhava ter. Esse foi o momento em que João soube, sem qualquer dúvida, que queria que Maria e Sofia fizessem parte de sua vida para sempre. Não como substitutos para Helena e o filho que perdeu, mas como adições preciosas à história de amor que ele continuaria escrevendo. Os meses seguintes trouxeram novos desafios e descobertas. João teve que aprender a ser pai de uma criança pequena, algo para o qual não havia se preparado adequadamente durante a gravidez de Helena. Sofia estava na fase dos primeiros passos, e a casa teve que ser completamente adaptada para a segurança de uma criança curiosa e ativa. Ela é um furacão, João dizia, rindo, enquanto perseguia Sofia pelo quintal. A menina havia aprendido a correr e parecia ter energia inesgotável. Como uma criança tão pequena pode ser tão rápida? Espere até ela completar 2 anos, Maria respondia, observando as duas pessoas mais importantes de sua vida brincarem no gramado. Minha mãe sempre dizia que criança de 2 anos é como um bêbado muito pequeno e muito determinado. João havia se tornado um expert em brincadeiras infantis, construindo casinhas de boneca, empinando pipas e lendo histórias com vozes engraçadas que faziam Sofia gargalhar. Vizinhos que antes o viam como um homem amargurado pela perda, agora comentavam sobre sua transformação. Nunca vi o João tão feliz. Dona Carmen, a vizinha mais próxima, comentou com Maria durante uma visita. Helena ficaria orgulhosa de ver como ele está cuidando de vocês. Mas nem tudo eram flores. Houve momentos de tensão, especialmente quando o pai biológico de Sofia apareceu inesperadamente um dia, dizendo que queria conhecer sua filha. João estava no campo quando Maria ligou, a voz trêmula de medo. Ele está aqui, João. Não sei o que fazer. Sofia nem o reconhece. Está com medo dele. João largou tudo e correu para casa, encontrando um homem que ele reconheceu das descrições de Maria. Alto, cabelo escuro, com um sorriso que parecia mais uma máscara do que uma expressão genuína de alegria. Você deve ser o fazendeiro, o homem disse, estendendo a mão. Sou Carlos, pai da Sofia. João não apertou a mão estendida. Pai é quem cria, quem cuida, quem está presente. Você abandonou as duas quando elas mais precisavam. Olha, eu sei que cometi erros, mas agora estou em uma situação melhor. Consegui um emprego bom, tenho um apartamento, posso cuidar da minha filha. Sua filha? João repetiu, a voz carregada de indignação contida. Há 2 anos você disse que não queria saber dela. Sofia nem te conhece. Para ela você é um estranho. Carlos olhou para Sofia, que estava escondida atrás das pernas de Maria,
claramente desconfortável com a presença do homem. Ela vai se acostumar. Sou o pai dela, ela precisa me conhecer. Não, Maria disse, a voz mais firme do que João já havia ouvido. Você perdeu esse direito quando nos abandonou. Sofia tem um pai, e é João. Ele está aqui todos os dias, cuidando dela, amando ela, sendo presente na vida dela. Legalmente eu tenho direitos, Carlos insistiu, o tom se tornando ameaçador. Legalmente você abandonou uma criança, João retrucou. Não pagou pensão, não fez visitas, não demonstrou interesse algum. Qualquer juiz verá isso. A discussão se prolongou por mais alguns minutos, com Carlos fazendo ameaças veladas sobre processos judiciais e direitos paternos. Mas quando Sofia começou a chorar, claramente assustada com as vozes alteradas, João teve uma revelação clara sobre o que realmente importava. Olhe para ela, João disse apontando para Sofia. Olhe bem, ela está com medo. Uma criança de 2 anos não deveria ter medo do próprio pai. Isso te diz alguma coisa? Carlos olhou para Sofia, e por um momento, João viu algo que poderia ter sido remorso em seus olhos, mas rapidamente a expressão se endureceu novamente. Isso não acabou aqui, Carlos disse, dirigindo-se à porta. Ela é minha filha, e vou lutar por ela. Depois que ele partiu, Maria desabou em lágrimas. E se ele conseguir tirá-la de mim? E se um juiz decidir que ele tem mais direitos porque é o pai biológico? João abraçou Maria e Sofia juntas, sentindo o peso da responsabilidade que havia assumido. Não vamos deixar isso acontecer. Vamos procurar um advogado, vamos documentar tudo. E se for preciso, vamos nos casar amanhã mesmo para que eu possa adotar Sofia legalmente. Foi nesse momento que João percebeu que sua decisão de pedir Maria em casamento não era apenas sobre amor romântico, embora esse sentimento tivesse florescido naturalmente entre eles. Era sobre proteger essa família que haviam construído juntos, sobre dar estabilidade e segurança jurídica para Sofia. Nos dias seguintes, eles consultaram um advogado especializado em direito de família. O profissional foi direto. Carlos tinha poucos direitos legais devido ao abandono, mas ainda assim poderia complicar as coisas se realmente quisesse. O casamento de Maria com João e a subsequente adoção de Sofia seria a melhor proteção legal. Mas eu quero que saiba, João disse para Maria na noite anterior ao casamento civil, que mesmo que Carlos nunca tivesse aparecido, eu ainda estaria aqui, pedindo sua mão, porque aprendi a amar você, Maria, não apenas como mãe da Sofia, mas como mulher, como companheira, como a pessoa que me trouxe de volta à vida. Maria beijou-o suavemente. Eu também te amo, João, e não apenas pela segurança que você nos oferece, mas pelo homem incrível que você é, pelo pai maravilhoso que se tornou para Sofia. O casamento civil foi simples, apenas com as testemunhas necessárias. Mas para Sofia, que agora tinha quase 3 anos, foi uma festa. Ela usou um vestido cor-de-rosa e carregou alianças de mentira, radiante por ser parte da cerimônia. 3 meses depois, quando a adoção de Sofia foi finalizada, João chorou como não chorava desde o funeral de Helena. Mas desta vez, eram lágrimas de alegria, de realização, de gratidão por ter encontrado sua família. Agora é oficial, ele disse, segurando o documento que o tornava legalmente pai de Sofia. Você é minha filha em todos os sentidos. Sofia, que ainda não compreendia completamente o significado legal, apenas sorriu e disse, eu sempre soube que você era meu papai, papai João. Os anos que se seguiram trouxeram alegrias e desafios típicos de qualquer família. Sofia começou a escola, fez amigos, teve as doenças infantis usuais, perdeu os dentes de leite. João esteve presente em cada momento, desde as reuniões escolares até os cuidados durante as gripes. Quando Sofia completou 5 anos, ela fez uma pergunta que João havia antecipado, mas para a qual ainda não se sentia completamente preparado. Papai, por que algumas crianças na escola dizem que você não é meu pai de verdade? João parou o que estava fazendo. Eles estavam construindo uma casa na árvore no quintal e olhou nos olhos da filha. O que você acha, Sofia? Eu sou seu pai de verdade? Sim, ela respondeu sem hesitar. Você me leva na escola, me ajuda com o dever de casa, me faz panquecas no domingo, me conta histórias antes de dormir. Isso é o que papais fazem. Exatamente.
João disse, abraçando-a. Existe uma diferença entre o homem que ajudou a fazer você e o homem que escolhe ser seu pai todos os dias. Eu escolho ser seu pai todos os dias, Sofia, e sempre vou escolher. E eu escolho você como meu papai, Sofia respondeu, retribuindo o abraço com a força de seus bracinhos pequenos. Foi nesse período que Maria engravidou de Helena. A gravidez foi planejada e desejada, mas trouxe ansiedades inesperadas para ambos. João temia que a perda de Helena, sua primeira esposa, trouxesse más lembranças. Maria se preocupava se conseguiria amar outro filho tanto quanto amava Sofia. É normal ter medo. O médico os tranquilizou durante uma consulta, especialmente considerando as experiências passadas de vocês. Mas o amor não é uma quantidade fixa. Vocês não vão amar Sofia menos porque terão outro filho. Durante a gravidez, Sofia se mostrou extremamente protetora com a mãe e ansiosa pela chegada da irmã. Vou ensinar tudo para ela, dizia, acariciando a barriga de Maria. Vou mostrar como brincar, como escovar os dentes, como não ter medo do escuro. Quando Helena nasceu, João sentiu uma mistura complexa de emoções. Alegria pela chegada de mais uma filha, mas também uma pontada de dor ao lembrar-se da Helena, que não pôde conhecer o filho que esperavam. No entanto, quando segurou a bebê pela primeira vez, sentiu apenas amor puro e gratidão. Ela é perfeita, ele sussurrou com lágrimas nos olhos. Ela tem seus olhos, Maria observou, cansada, mas feliz após o parto. Sofia, quando finalmente pôde ver a irmã, ficou encantada. Ela é muito pequena, disse com admiração. Posso ajudar a cuidar dela? Claro que pode, João respondeu. Você vai ser a melhor irmã mais velha do mundo. E Sofia levou essa responsabilidade a sério. Ajudava a trocar fraldas, cantava para Helena quando ela chorava e sempre insistia em dar o primeiro brinquedo novo para a irmã antes de brincar ela mesma. Conforme as meninas cresciam, a dinâmica familiar se estabeleceu de forma harmoniosa. Sofia se tornou uma criança responsável e cuidadosa, sempre olhando pela irmã mais nova. Helena cresceu sabendo que tinha uma irmã que a protegeria de qualquer coisa e um pai que havia escolhido amá-las incondicionalmente. João transformou parte da propriedade em um pequeno parque para as meninas, com balanços, escorregador e uma área para piqueniques. Nos fins de semana, a família passava horas ali brincando, rindo, construindo memórias que durariam para sempre. Você sabe, Maria disse uma tarde enquanto observavam as meninas brincarem. Às vezes penso em como nossa vida seria diferente se você não tivesse aparecido naquele dia. Naquele dia quando você estava amamentando Sofia na cadeira de balanço? João perguntou, puxando-a para mais perto no banco onde estavam sentados. Sim, se você não tivesse subido as escadas, se não tivesse me visto, se não tivesse decidido ajudar, Sofia e eu provavelmente estaríamos ainda lutando para sobreviver e você ainda estaria perdido na sua dor. João refletiu por um momento. Sabe o que eu acho? Acho que Helena, minha primeira Helena, de alguma forma orquestrou esse encontro. Ela sempre acreditou que as pessoas certas aparecem em nossas vidas no momento exato em que precisamos delas. Você acha mesmo? Tenho certeza. Helena sempre dizia que o amor verdadeiro não é possessivo, é generoso. Ela teria ficado triste de me ver perdido na dor, desperdiçando a capacidade de amar que ainda tinha. Ela mandou vocês para mim. Tenho certeza disso. Naquela noite, depois de colocar as meninas na cama, João e Maria ficaram no quintal, olhando as estrelas. Era algo que faziam regularmente, um momento de conexão e reflexão após os dias corridos. João, Maria disse, a voz suave na escuridão. Obrigada por ter me salvado, por ter salvado a nós duas. Não, João respondeu, pegando sua mão. Obrigado por ter me salvado. Vocês duas me trouxeram de volta à vida, me ensinaram que era possível amar novamente, ser feliz novamente. Eu que devo agradecimentos eternos. Eles ficaram em silêncio, apreciando a paz da noite e a sensação de completude que suas vidas haviam alcançado. No quarto das meninas, Sofia e Helena dormiam tranquilas, seguras no amor de seus pais. Na parede, as fotos das duas Helenas se complementavam, uma representando o passado que moldou João, outra representando o futuro que ele construíra. Anos depois, quando Sofia se formou na universidade, com especialização em assistência social,
Seu discurso de formatura foi sobre famílias não tradicionais e o poder transformador do amor escolhido. Helena, agora adolescente, chorou de orgulho da irmã mais velha, que sempre havia sido seu exemplo de força e compaixão. João, agora com cabelos grisalhos, mas ainda vigoroso, observou suas duas filhas no palco e sentiu uma gratidão profunda pela jornada que haviam percorrido, juntos. Da perda devastadora que quase o destruiu, nasceu uma família mais rica e complexa do que ele jamais poderia ter imaginado. Maria, sentada ao seu lado, apertou sua mão quando Sofia mencionou no discurso: "Meu pai, que me escolheu quando eu era apenas um bebê e nunca parou de me escolher desde então." Eles trocaram um olhar que dizia tudo sobre a jornada que haviam percorrido juntos, sobre como haviam transformado dor em amor, perda em ganho, solidão em família. Naquela noite, já em casa, enquanto as meninas saíam para comemorar com os amigos, João e Maria se sentaram na varanda. Agora mais velhos, mas ainda apaixonados, ainda gratos pela segunda chance que a vida lhes havia dado. Se alguém tivesse me dito, naquele dia quando eu estava amamentando Sofia na sua cadeira de balanço, que anos depois estaríamos aqui, com duas filhas formadas e uma família feliz, eu jamais teria acreditado. Maria disse, recostando-se no ombro de João. E se alguém tivesse me dito que a mulher que salvaria minha vida seria uma jovem mãe, que eu encontraria em minha própria casa, cuidando de sua filha com tanto amor, mesmo passando dificuldades, eu também não teria acreditado, João respondeu, beijando o topo da cabeça de Maria. Acha que Helena, a primeira Helena, estaria orgulhosa de nós? João olhou para o céu estrelado antes de responder. Tenho certeza absoluta de que sim. Ela sempre disse que o maior legado que alguém pode deixar é o amor que inspirou nos outros. E olha só o que construímos com o amor que ela nos ensinou. E assim, naquela noite silenciosa, sob um céu cheio de estrelas, João e Maria refletiram sobre a jornada extraordinária que os havia levado daquela tarde em que ele subiu as escadas e encontrou uma mãe desesperada, amamentando sua filha, até aquele momento de plenitude e gratidão. Mas a vida ainda reservava mais capítulos para essa família. 2 anos depois da formatura de Sofia, Helena decidiu seguir os passos da irmã e estudar psicologia, com especialização em terapia familiar. Durante seus estudos, ela desenvolveu um projeto de pesquisa sobre famílias reconstituídas e o impacto do amor adotivo no desenvolvimento infantil. Posso usar nossa família como estudo de caso? Helena perguntou uma noite durante o jantar. Claro que mudaria os nomes e detalhes, mas nossa história poderia ajudar outras famílias que passam por situações similares. João e Maria trocaram olhares, depois sorriram. Seria uma honra, João respondeu. Se nossa história pode ajudar outras pessoas a entenderem que família é sobre amor e escolha, não apenas sobre DNA, então conte nossa história. Durante os meses seguintes, Helena entrevistou cada membro da família, documentando suas perspectivas e experiências. Foi um processo revelador para todos, especialmente quando ela perguntou a Sofia sobre suas primeiras memórias. Minha primeira lembrança clara é do papai me ensinando a andar, Sofia disse durante a entrevista. Eu devia ter uns 2 anos. Lembro dele ajoelhado no quintal, com os braços abertos, me chamando. E lembro da sensação de segurança, de saber que ele me pegaria se eu caísse. Você tem alguma lembrança de antes do papai aparecer na nossa vida? Helena perguntou. Sofia pensou por um longo momento. Não lembranças visuais claras, mas tenho uma sensação, como se antes houvesse uma preocupação constante no ar, uma tensão que eu não entendia, mas sentia. E depois, quando o papai chegou, essa sensação desapareceu. É como se a casa inteira tivesse suspirado de alívio. Quando Helena entrevistou João, ela fez perguntas que o forçaram a refletir profundamente sobre sua jornada. Papai, quando exatamente você soube que me amava como filha? Ela perguntou. Não, Sofia, que você adotou, mas eu, que é biologicamente sua. João ficou surpreso com a pergunta. Helena, você acha que eu amo vocês duas de forma diferente? Não sei. É por isso que estou perguntando. João levou alguns minutos para organizar seus pensamentos. Sabe, quando você nasceu, eu senti uma alegria imensa, mas também um medo terrível. Medo de que algo acontecesse com você ou com sua mãe durante o parto,
como aconteceu com a primeira Helena. Mas quando te segurei pela primeira vez, percebi algo. O amor que senti não era diferente do que sentia por Sofia. Era só amor, puro e simples. E como você sabia que era amor de pai? Porque estava disposto a dar minha vida por você antes mesmo de conhecer sua personalidade, seus sonhos, suas características. E percebi que sentia exatamente a mesma coisa por Sofia desde aquele dia em que a vi pela primeira vez sendo amamentada. O amor paternal não tem a ver com genes, Helena. Tem a ver com a decisão diária de proteger, cuidar, orientar e celebrar a vida de uma criança. Durante a entrevista com Maria, Helena explorou a perspectiva materna sobre criar filhas em uma família reconstituída. Mãe, você alguma vez se sentiu insegura sobre o lugar da Sofia na nossa família depois que eu nasci? Maria sorriu. Na verdade, foi o contrário. Quando você nasceu, eu fiquei preocupada se conseguiria amá-la tanto quanto amava Sofia. Sofia era meu mundo há tanto tempo, minha companheira de luta, minha razão de existir. Tinha medo de que meu coração não fosse grande o suficiente para duas. E foi. Descobri que o coração materno é como o universo, sempre em expansão. O amor por você não diminuiu em nada o que sentia por Sofia. Na verdade, ver como Sofia te amou desde o primeiro momento me fez amá-la ainda mais, se isso fosse possível. O projeto de Helena se transformou em sua tese de graduação e, posteriormente, em um livro que ajudou centenas de famílias. Mas mais importante que o sucesso acadêmico foram as conversas que o processo gerou na própria família. Uma noite, depois de uma das sessões de entrevista mais emocionais, Sofia procurou João no escritório, onde ele ainda cuidava da contabilidade da fazenda. Papai, posso te fazer uma pergunta que nunca fiz? Claro. Filha, você alguma vez se arrependeu de ter me adotado? De ter assumido a responsabilidade por uma criança que não era biologicamente sua? João parou o que estava fazendo e olhou diretamente nos olhos de Sofia. Sofia, você quer saber qual foi o melhor dia da minha vida? Qual? O dia em que a adoção foi finalizada. O dia em que me tornei legalmente seu pai. Sabe por quê? Sofia balançou a cabeça. Porque até aquele dia existia sempre uma pequena possibilidade de que alguém pudesse questionar meu direito de ser seu pai. Depois daquele dia, ninguém mais poderia duvidar. Você era minha filha aos olhos da lei, assim como sempre foi aos olhos do meu coração. Sofia começou a chorar. Eu tinha tanto medo de que você um dia percebesse que cuidar de mim era só um fardo, uma obrigação que você assumiu por bondade. João se levantou e abraçou Sofia com força. Minha querida filha, você nunca foi um fardo, você foi um presente que me ensinou que ser pai não é sobre dar vida a uma criança, é sobre dar vida à vida de uma criança. E você deu vida à minha vida quando eu mais precisava. Durante esse período, a família também enfrentou o desafio de envelhecimento. João, agora na casa dos 50, começou a sentir o peso dos anos de trabalho duro na fazenda. Maria sugeriu que ele contratasse ajuda para as tarefas mais pesadas. Não sou mais jovem, João admitiu relutantemente. Talvez seja a hora de passar mais responsabilidades para outros. Foi Sofia quem sugeriu. Uma ideia que mudaria novamente a dinâmica familiar. Papai, que tal transformarmos parte da fazenda em um centro de acolhimento temporário para mães solteiras em dificuldade? Eu poderia coordenar o projeto através da minha organização. A ideia entusiasmou a família inteira. Eles transformaram uma das construções menores da propriedade em pequenos apartamentos equipados, onde mães em situação de vulnerabilidade poderiam ficar temporariamente enquanto se reorganizavam. É uma forma de retribuir, Maria disse quando o projeto estava sendo finalizado, de oferecer para outras mulheres o mesmo tipo de segurança e apoio que encontramos aqui. O centro se tornou um sucesso, acolhendo dezenas de famílias ao longo dos anos. João se tornou uma figura paterna para muitas das crianças que passavam pelo local, sempre com uma palavra de encorajamento, uma brincadeira ou um colo quando necessário. Uma das mães que passou pelo centro era Ana, uma jovem de 19 anos com um bebê de 6 meses. Seu marido havia morrido em um acidente de trabalho, deixando-a sem recursos e com dívidas enormes. Senhor João, Ana disse um dia,
observando-o brincar com seu filho no quintal. Como o senhor consegue amar tantas crianças? Como seu coração é grande o suficiente? João sorriu, lembrando-se de uma conversa similar que tivera anos antes. Sabe, Ana, quando era jovem, pensava que o amor era como dinheiro. Quanto mais você gasta, menos tem. Mas aprendi que o amor é como uma vela. Quando você usa sua chama para acender outras velas, sua própria luz não diminui. Na verdade, o ambiente todo fica mais iluminado. Ana ficou no centro por 8 meses, tempo suficiente para encontrar um emprego estável e um local próprio para morar. Antes de partir, ela fez questão de agradecer toda a família. Vocês me deram mais do que abrigo, ela disse, com lágrimas nos olhos. Me deram esperança. Me mostraram que é possível reconstruir uma vida depois da perda. Histórias como a de Ana se repetiam, constantemente, e cada uma delas reforçava para João a sensação de que sua vida havia encontrado um propósito maior. Ele não estava apenas vivendo sua própria segunda chance, mas ajudando outras pessoas a encontrarem as suas. Quando João completou 60 anos, a família organizou uma festa surpresa na fazenda. Vieram antigos vizinhos, famílias que haviam passado pelo centro de acolhimento, colegas de trabalho de Sofia e Helena, e muitos outros que haviam sido tocados pela generosidade da família ao longo dos anos. Durante o discurso de agradecimento, João olhou para a multidão reunida em sua propriedade e sentiu uma emoção avassaladora. Quando perdi minha primeira esposa e meu primeiro filho, pensei que minha história havia acabado, ele disse, a voz embargada. Pensei que o resto da minha vida seria apenas uma questão de sobreviver até o fim, mas aprendi que às vezes, quando uma história parece terminar, na verdade está apenas chegando ao fim do primeiro capítulo. Ele olhou para Maria, Sofia e Helena, que estavam na primeira fileira. Essas 3 mulheres me ensinaram que a vida é generosa com quem tem coragem de recomeçar. Me ensinaram que família não é só sobre sangue, é sobre escolha diária de amar e cuidar. A festa durou até tarde, com música, dança e muitas histórias sendo compartilhadas. Mas o momento mais tocante veio quando Sofia subiu ao pequeno palco improvisado. Gostaria de contar uma história, ela disse pegando o microfone. Uma história sobre um homem que perdeu tudo e escolheu transformar sua dor em amor. Um homem que viu uma mãe desesperada amamentando sua filha e decidiu que elas mereciam mais do que a vida estava oferecendo. Sofia contou a história da família, desde aquele primeiro dia em que João a encontrou sendo amamentada por Maria, até o centro de acolhimento que agora ajudava dezenas de famílias. Não havia um olho seco na multidão quando ela terminou. Meu pai me ensinou que heroísmo não é sobre gestos grandiosos, Sofia concluiu. É sobre pequenas escolhas diárias de amor, bondade e generosidade. É sobre ver o sofrimento de alguém e decidir fazer alguma coisa para aliviá-lo. Naquela noite, depois que todos os convidados partiram, a família se reuniu na varanda como faziam há anos. João segurava no colo o primeiro neto, filho de Sofia, que havia nascido alguns meses antes. Sabe o que é surreal? João disse, embalando o bebê. 30 anos atrás, eu pensei que nunca teria a chance de ser avô. E agora aqui, estou segurando meu neto, rodeado pela família mais bonita que eu poderia imaginar. E pensar que tudo começou com uma faxineira amamentando sua filha, Maria disse, rindo suavemente. Não, João corrigiu, olhando para as estrelas. Tudo começou com 2 pessoas que precisavam uma da outra e tiveram coragem de deixar o amor vencer o medo. Helena, agora uma psicóloga respeitada, observou a cena com olhos de profissional. Vocês sabem que nossa família é um estudo de caso perfeito sobre resiliência e cura, não sabem? Como assim? Maria perguntou. Vocês pegaram trauma individual e transformaram em cura coletiva. Pegaram perda pessoal e transformaram em ganho comunitário. É exatamente o que as melhores terapias tentam conseguir. João sorriu. Não fizemos isso sozinhos. Tivemos ajuda. De quem? João olhou para cima mais uma vez. De alguém que nos amou tanto que não quis nos ver desperdiçar nossas vidas na dor. Alguém que mandou vocês para mim exatamente quando eu mais precisava aprender a amar novamente. E assim, sob o mesmo céu estrelado que testemunhara tantos momentos importantes de suas vidas, a família que nasceu de um encontro improvável entre um homem perdido na dor e uma mãe lutando pela sobrevivência, continuou escrevendo sua história.
Uma história que provou que o amor verdadeiro não tem prazo de validade, que família é uma escolha diária e que, às vezes, nossas maiores bênçãos chegam disfarçadas de responsabilidades inesperadas. Uma história que começou com perda e solidão, mas que se transformou na mais bela narrativa sobre como o amor verdadeiro sempre encontra um caminho, sobre como as famílias mais bonitas às vezes nascem dos encontros mais inesperados, e sobre como honrar o passado significa ter coragem de construir um futuro ainda mais bonito e significativo.